Só faltam 6 vagas na terceira fase da Copa do Brasil e é a fase que vai juntar todos os times da elite da Copa do Brasil, do futebol brasileiro, galera que disputa a Libertadores, vai todo mundo jogar e essas 6 vagas vão ser decididas hoje, cara. De hoje não passa, vamos ver os favoritos para os jogos de hoje, né? Jogos de Corinthians, Criciúma, Fortaleza e da sensação da Copa do Brasil 2024, né? O Águia de Marabá entra em campo hoje, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou Diogo Cunha, sou um cara apaixonado por futebol exatamente igual a você. Cara, a Copa do Brasil tá sinistra, meu irmão, tá sinistra. Tivemos jogos incríveis ontem, tivemos disputa por pênalti, né? Tem muito time aí já classificado pra terceira fase da Copa do Brasil e nesse vídeo aqui a gente vai falar aí sobre os últimos 6 jogos que vão definir as últimas 6 vagas. Só tem 6 vagas para ganhar R$2.200.000 na terceira fase. Vale muita grana, né? Então, se você quer acompanhar o futebol brasileiro como um todo, você se inscreve aqui no canal, aqui você tem notícia global do futebol brasileiro, tá? Você tem noção de tudo que está acontecendo no nosso futebol, do norte ao sul do nosso país. Todos os times do Brasil têm a mesma importância aqui no torcedorismo, então se inscreve, deixa sua curtida. Meu irmão, esses 6 jogos que nós teremos hoje terão times gigantes em campo também, né? Tem jogo do Corinthians, Fortaleza, o Criciúma joga hoje, o Águia de Marabá, que eliminou um grande time na primeira fase, joga de novo hoje, né? Vai tentar surpreender mais um. E vamos começar falando sobre Brasiliense e Criciúma. Criciúma que acabou de voltar para a Série A do Brasileiro, né? Esse jogo vai ser na Boca do Jacaré, lá em Brasília, na casa do Brasiliense. Brasiliense que eliminou o Itabaiana na primeira fase, venceu por 1-0. Foi um jogo, inclusive, que deu confusão no final ali, né? Deu briga e tal, mas ninguém do Brasiliense foi expulso. A rapaziada se livrou, mas teve muito cartão amarelo, né? Cara, o Brasiliense não fez um início de campeonato estadual muito bom, né? Ali no Distrito Federal. Não foi muito bem, mas aí na reta final, nos últimos 4 jogos, meteu 4 vitórias, arrancou para conquistar a vaga na semifinal. Já o Criciúma, cara, tá vivendo uma grande fase, né, na sua história. O Criciúma acaba de voltar para a Série A do Brasileirão depois de muitos anos, né? Reta final da Série B impecável, conquistou o acesso, foi o líder da primeira fase do Catarinense, é o atual campeão catarinense, tá? Lembrando que o Criciúma é o atual campeão catarinense e foi mais uma vez o líder na primeira fase. Cara, na Copa do Brasil fez uma primeira fase que deu um pouco de sono, tá? Não foi um jogo muito bom, empatou com o Operário do Mato Grosso por 0-0 e passou devido ali à vantagem do visitante poder empatar. Então foi assim que o Criciúma passou para essa segunda fase, né? E o momento do Criciúma, né? Ali o elenco tem tido um atritozinho, né? Isso é uma coisa que a gente tem que destacar aqui, né? O goleirão Gustavo e o zagueirão Rodrigo, eles se estranharam na última partida aí, né? Acabaram discutindo no meio do campo e discutiram também no vestiário, né? Essa discussão foi confirmada pelo Tencati, que é o técnico do Criciúma. Então, assim, o Criciúma tem que botar ali a cabeça no lugar. O técnico Tencati tem que direcionar todo mundo pro foco, que é, meu irmão, vencer, né? Brigar, né? Quem joga, se você joga futebol, você sabe, né? A gente sempre discute com um amigo, com um parceiro. É normal discutir, mas depois que todos resolvam isso, é o que o Criciúma precisa. Focar no jogo de hoje, porque o jogo de hoje é de favoritismo do Criciúma, tá? Mesmo jogando fora de casa, o time do Criciúma é um time que contratou bastante. Inclusive, vou lançar um vídeo sobre essas contratações hoje, tá? Ali no final da tarde, então ativa o sininho para receber esse vídeo sobre as contratações dos times de Série A. Então o Criciúma é o favorito, eu vou dar R$3 pro Criciúma, R$2 pro time do Brasiliense. Para mim, o Tigre é o favorito diante do Jacaré, tá? São Bernardo e Corinthians é a próxima partida que a gente vai trocar ideia. Cara, o São Bernardo acabou de ser eliminado no Campeonato Paulista, né? Não conseguiu a sua classificação para as quartas de final, apesar de ter vencido na última rodada ali, um bom jogo que o time fez, tentou, mas não conseguiu, ficou de fora devido ao gol no último segundo de Lucas Moura pelo São Paulo, né? Mas São Bernardo fez uma ótima primeira fase no Campeonato Paulista, que, cara, é o campeonato estadual mais difícil desse país. E o São Bernardo foi muito bem, diferentemente do Corinthians, né? Que foi muito mal. Se a gente pegar os números, tá? O São Bernardo fez 21 pontos, ficou na 5ª posição geral, né? Um dos melhores times, enquanto que o Corinthians ficou na 10ª posição com só 14 pontos somados, né? Então, assim, 7 pontos de diferença entre um e outro. Tá certo que o Corinthians teve aquele início
ridículo com o Mano Menezes, né? O Mano Menezes, depois que ele foi demitido, o Corinthians melhorou bastante, né? O Antônio Oliveira chegou, ficou vários jogos invicto, até perder para a Ponte Preta, né? Acabou botando ali um pouco de esperança de classificação para o Corinthians, mas acabou não conseguindo. O time melhorou, tá? O Corinthians melhorou com a chegada do português Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá, mas enquanto o Mano Menezes ainda estava na área, o São Bernardo venceu o Corinthians no Campeonato Paulista, tá? Venceu por 1-0, com um a menos, inclusive, tá? Na primeira fase, o São Bernardo eliminou o Olaria, jogando no Rio de Janeiro, venceu por 1-0, e o Corinthians atropelou o Cianorte, jogando lá no Paraná, meteu 3-0 naquele jogo em que o Romero, se não me engano, fez 2 gols, né? Para o jogo de hoje, né, Romero ou Pedro Raul, essa é a dúvida do Antônio Oliveira, né? Quem é que ele bota ali no comando do ataque? O Pedro Raul larga um pouco na frente do Romero, mas é a única dúvida, tá? O Coronado, meia que veio ali do futebol da Arábia Saudita, aquele cara que trouxe um monte de mala, talvez você tenha visto esse meme, né? Coronado, um bom jogador, né? Um camisa 10, mas que é normal. Vai sentir essa diferença entre futebol brasileiro e futebol árabe, a intensidade aqui é muito maior, ele já se lesionou, tá fora, lesão muscular. Mas mesmo assim, cara, o Corinthians é o favorito, tá? Jogando dentro do estado de São Paulo, né? Jogando ali em São Paulo, então com a torcida do Corinthians a gente sabe como é que é. Mesmo que fosse fora do Brasil, a torcida do Corinthians já tá lotada, né? Não sei se você já viu a final do Mundial entre Chelsea e Corinthians. Se você não viu, dá uma olhada no que a torcida do Corinthians fez lá no Japão, tá? Então a gente sabe que a torcida do Corinthians é brava em qualquer lugar. Então isso é uma coisa que joga muito a favor do Corinthians, além de ser um time melhor. Antônio Oliveira melhorou esse time, não é aquele mesmo Corinthians que perdeu no Campeonato Paulista pro São Bernardo, então vai ser um jogo equilibrado. O time do São Bernardo é bom, tá? É um jogo duro, time difícil de ser batido, mas o Corinthians é favorito. Vou dar R$3 pro Timão, R$2 pro São Bernardo. Isso aqui é um confronto paulista, né? Agora sim, Águia de Marabá e Capital. A Águia de Marabá foi uma das sensações da primeira fase, né? Virou o jogo para cima do Curitiba, né? Que é o todo-poderoso Curitiba. O Águia de Marabá, que é um time lá do Pará, um time até tradicional no Pará, né? Se você for do Pará, você pode comentar aqui embaixo. O Águia de Marabá é inclusive o atual campeão paraense, né? Então é um clube que vem vivendo ali uma certa ascensão e está tentando chegar em patamares de nível nacional. Então hoje é um desses passos que o Águia precisa dar para que a nível nacional ele comece a crescer um pouco mais, né? Ele chegou a abrir 3-1 para cima do Curitiba, tá? Um jogo em que o Águia jogou muito bem, acabou tomando o segundo gol no finalzinho ali, mas venceu o Curitiba e ficou com essa vaga na segunda fase. É um time que começou mal a temporada, mas se encaixou aí nos últimos meses, deu uma arrancada no Campeonato Paraense, tá já nas quartas de final, venceu o primeiro jogo, então é um time que tá muito bem. O Capital, cara, é um time do Tocantins, eliminou um conterrâneo na primeira fase, né? Ele ganhou o Tocantinópolis por 2-1 e garantiu aí a vaga na segunda fase, mas é um time menos pronto do que o Águia, tá? É um time que joga num nível abaixo. O Águia é um time que tem rivais à sua altura, até maiores, bem maiores que ele ali no Campeonato do Pará, né? Paysandu e Remo são clubes em patamares acima, bem acima do Águia, então o Águia enfrenta esses times com frequência, já ganhou de um Curitiba nessa Copa do Brasil, tem um time que, cara, tá muito encaixadinho. Então, acredito que o Águia, a sensação, continue aí com o favoritismo nessa rodada. Então, vou dar R$3 pro Águia de Marabá, R$2 pro time do Capital. Lembra você aqui, cara, rapidinho, se você vai a algum jogo desse de hoje da Copa do Brasil, filma a festa da sua torcida, posta nos stories do seu Instagram e me marca, que eu vou repostar geral. É a tradição aqui do torcedorismo, né? Vou criar um Instagram só para torcida de canal, para torcida de futebol brasileiro. Então, se liga, mas por enquanto vamos lá que eu vou repostar nos stories do meu Instagram pessoal, tá? Vamos falar agora de Botafogo de Ribeirão Preto contra Anápolis, time de Goiás, né? O Botafogo é um time de segunda divisão que não fez um bom campeonato paulista, né? Tá na primeira divisão do Paulista, não foi tão bem assim, teve muita dificuldade. O Anápolis também já foi eliminado no campeonato estadual, nas quartas de final, foi eliminado para a Aparecidense, fez até um bom jogo de volta, né? Primeiro jogo tomou um 3-0, no jogo de volta conseguiu vencer a Aparecidense por 1-0, mas não adiantou. Porém, o time do Botafogo é melhor, tá? Sabe aquele nível de futebol que você não vê tanta diferença, mas o Botafogo tem uns jogadores mais tarimbados, tem a galera mais acostumada a jogar esse tipo de jogo, galera de Série B, né? Uns caras muito fortes fisicamente, então acredito que o Botafogo seja favorito. R$3 para o time do Botafogo, R$2 para o time do Anápolis. Fortaleza e Retrô, duelo de times do Nordeste, dois times do Nordeste do nosso país,
o futebol nordestino tem crescido bastante. Finalmente, né, muito legal ver o futebol se abrindo para o Brasil, né? O futebol nordestino tem como um dos grandes representantes o Fortaleza, que é um dos principais times nesse momento do Nordeste, né? E também do Brasil, né? Por que não? Fortaleza se colocou nessa prateleira de times grandes do Brasil nas últimas temporadas, classificações sequentes, classificações em sequência para Libertadores, pegou final de Sul-Americana, é um time que, cara, é importante no nosso cenário, né? Tem o Vojvoda, um técnico que está à frente do time há muitos anos, então assim, o Lion começou a temporada sem ter muita consistência, altos e baixos, e agora já está voltando ao seu padrão, ao seu normal sob o comando do Vojvoda, né? Um time muito rápido no contra-ataque, um time que pressiona muito bem a posse da bola adversária, né? Tenta recuperar rápido essa posse de bola, tá voltando a jogar assim de forma mais consistente ao longo de toda uma partida, né? Não tá caindo mais tanto fisicamente, é um time que já tá pegando ritmo de jogo e tá voltando ao seu normal. O Retrô, cara, é um bom time de Pernambuco, né? Um time que recebe muito investimento, né? É um time que tem um CT excepcional, né? De time gigante, o CT do Retrô é muito maneiro mesmo. Tem um bom time montado, né? Um time que está na Série D do nosso Campeonato Brasileiro e está nas semifinais do Campeonato Pernambucano. Perdeu o primeiro jogo para o Náutico, mas é um time que bate de frente com a rapaziada ali em Pernambuco, tá? Os times grandes ali, Santa Cruz, Náutico e Sport, né? Então o Retrô não é um time para você descartar logo de cara. Apesar de assim, os jogos mata-mata do Retrô, né? Que foi esse com o Náutico, derrota na primeira perna da semifinal. E na pré-Copa do Nordeste, em que foi atropelado pela Juazeirense, né? Não tomou conhecimento da Juazeirense, tomou um 4-0, se eu não me engano. Então, esses dois jogos de mata-mata me deixam um pouco com o pé atrás, né? Então, esse recorte de mata-mata nesse ano não tá bom do Retrô. Fico ali com o pé atrás. E, além disso, o Fortaleza é um time muito, muito bom, muito bem treinado, como eu já falei aqui na minha análise. Então, para mim, o Fortaleza é o grande favorito dessa partida, com 4 raios, apenas um para o Retrô. Me surpreenderia uma eliminação precoce do Fortaleza nessa fase, tá? Vamos falar também de Maringá e Amazonas. Cara, o Maringá, se você não lembra, ano passado chegou na terceira fase da Copa do Brasil, tá tentando repetir nesse ano, né? Ele fez aquele jogo histórico na terceira fase, em que venceu o Flamengo por 2-0 no jogo de ida. Acabou tomando um caminhão de gols no Maracanã, mas o que importa é esse 2-0 para cima do Flamengo, que foi um jogo histórico, né? E esse ano chegou aqui na segunda fase eliminando já o América Mineiro, que é um time de segunda divisão. Então, assim, o Maringá, meu irmão, é o Davi querendo derrubar o Golias a todo tempo, né? Então é um time que não deve ser descartado, é um time que venceu do América com uma certa autoridade, tá? No Campeonato Paranaense, está nas semifinais, eliminou nas quartas de final o Cascavel, que fez uma grande campanha no ano passado. Então, assim, é um time que sabe jogar bola, tá? Tem bons valores. O Amazonas é um outro clube que recebe muito investimento, tá? É uma SAF, um clube empresa que é novo, saiu da Série D para a Série C, já foi campeão da Série C no ano passado, já está na segunda divisão nesse ano, um time que acho que tem 5 anos de existência. Já fiz vídeo aqui no canal sobre o Amazonas, então é um time que começou muito bem a temporada, foi campeão no primeiro turno do Amazonense, atropelou a rapaziada lá, eliminou o Independente do Amapá aqui na primeira fase, teve uma quedinha aí nas últimas rodadas do Amazonense aqui no segundo turno, mas é um time que se reforçou bastante, tem o Sassá jogando por lá, então é um bom time. Porém, o Maringá, para mim, jogando dentro de casa, me dá esse ar de time favorito, né? A gente viu como é que foi o Flamengo jogar lá dentro. É difícil jogar na casa do Maringá, então eu vejo o time do Maringá como favorito. 3 raios contra 2, mas pra mim esse é o jogo mais equilibrado de hoje. Então eu quero saber de você, os seus palpites, qual jogo você acha que é o mais parelho e qual jogo você acha que é a mamata. Meu irmão, esse jogo aí eu não vou nem ver que eu já sei o resultado. Comenta aqui embaixo aí o que você tá achando. Se o seu time já tá classificado, dá um salve aqui nos comentários também. Então vamos ficar aí atento às pernas e às fases da Copa do Brasil. Se inscreve aqui no canal porque tem muita coisa aí. O ano tá só começando de futebol, meu irmão. Hoje tem mais vídeo que eu vou lançar aqui, tá? Ali no fim da tarde vou lançar mais vídeo, então se inscreve, ativa o sininho para receber e comentar esse vídeo primeiro. Não se esquece de deixar sua curtida nesse aqui. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!